Pronto, boa tarde à audiência, a todas as pessoas que aqui estão presentes. Está sendo gravado, então pode não estar presente no momento, pode estar presente no futuro. Essa é a grande vantagem da gente poder fazer os encontros, né, virtualmente, que quem não estiver no momento, futuramente pode estar presente. Bom, eu quero agradecer ao convite feito primeiro pela professora Rosane, num outro momento que a gente teve para discutir, a gente estava pensando no seminário de bibliotecas universitárias públicas, e lá, né, a gente conversou, Lucília já sabe da minha paixão por biblioteca, eu tenho verdadeiro encantamento pela minha profissão, e por todos os tipos, todas as tipologias de bibliotecas, eu sei e sabemos, acredito que todas as pessoas que aqui estão presentes sabem da importância de uma biblioteca no nosso tecido social. Então, sem me prolongar muito, quando a Lucília estava me apresentando e estava falando, me antecedendo, ela falou, e a gente conversou também nos bastidores, que eu traria aqui um pouco do conceito de biblioteca comunitária e as outras pessoas trariam muito da prática. E aí eu quero lembrar vocês que, assim, às vezes a gente parece um pouco distante, né? O pesquisador parece que ele está distante do objeto, e a gente tem que estar um pouco, né? Bachelard, ele fala um pouco disso, que a gente tem que se distanciar do nosso objeto para a gente produzir conhecimento, para a gente poder pesquisar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter um envolvimento com o que a gente está pesquisando, porque, senão, torna-se, né, o produto daquela pesquisa, daquela produção de conhecimento, torna-se algo muito engessado. Então, eu comecei dizendo para vocês que eu amo, né? Eu me sinto muito contemplada pelo universo por ter sido direcionada a escolher essa profissão de bibliotecária. Mas fui na minha trajetória de pesquisadora e que me levou a ser professora, no meu mestrado, que eu concluí em 2005. Olha só quanto tempo tem. Eu pesquisei bibliotecas comunitárias, foi um estudo comparativo, o título do trabalho não diz isso, mas a realidade, eu fiz um estudo comparativo entre o funcionamento e estrutura das bibliotecas comunitárias em relação ao funcionamento e estrutura das bibliotecas públicas, de modo geral, mas o caso estudado foi em Salvador. Na época, eu estudei de biblioteca pública as 5 bibliotecas públicas mantidas pelo Estado, né, pelo governo do Estado da Bahia, eram 5, e as 13 bibliotecas que integravam uma rede de bibliotecas comunitárias de Salvador. Bom, eu não transito hoje tanto na pesquisa de bibliotecas comunitárias, mas eu posso afirmar para vocês que, de lá para cá, o Estado não construiu não inaugurou uma biblioteca. Então, nossa população aumenta, nossas necessidades por informação, elas vão se ampliando, porque a quantidade de informação que é produzida e disponibilizada para o público, ela é imensa, ela é, né, incontável, e a gente não avança, o Estado não avança para contemplar a população com a criação de bibliotecas. Nós temos também uma luta muito grande de uma lei, 12.244, que busca, que é uma lei, né, do governo federal, que busca que as escolas
tenham, de fato, uma biblioteca escolar funcionando, mas a gente não consegue ter grandes avanços, a gente tem muita luta, né? Eu digo, a classe bibliotecária tem muita luta, mas a gente também não consegue avançar. O que eu quero dizer com isso? Que é um desafio a gente levar a leitura e o conhecimento de forma linear, né? Oferecer para todos de forma democrática, que essa é a função de uma biblioteca pública e que a biblioteca comunitária ela vem contribuir muito com esse alcance. Então, quando eu fui estudar a biblioteca comunitária, eu tentei criar um desenho de como elas surgem e por que se estabelecem tão fortemente. Porque no ano de 2005, a gente tinha 5 bibliotecas públicas mantidas pelo Estado, na cidade de Salvador, Itaparica, tá? Eu incluo a de Itaparica nesse número, e a gente tinha 13 bibliotecas mantidas, né, por uma rede entrelaçada por uma rede de bibliotecas comunitárias, porque justamente o Estado ele não chega até a periferia. As bibliotecas que são mantidas pelo Estado, vocês sabem, elas estão concentradas no centro da cidade. A gente vai ter uma biblioteca ali na Avenida 7, a Anísio Teixeira. A gente tem a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, localizada nos Barris, a primeira biblioteca pública do Brasil e da América Latina. Depois a gente vai ter uma biblioteca infantil lá no bairro de Nazaré, a Biblioteca Monteiro Lobato. Nós temos aí nos bairros, eu vou ter a Biblioteca Tales, no Costa Azul, e eu vou ter a Biblioteca do Rio Vermelho, que eu não estou me lembrando agora o nome daquela Juraci biblioteca. Magalhães Júnior. Como? Juraci Magalhães Júnior, do Rio Vermelho. Magalhães, que é o mesmo nome da biblioteca de Itaparica. Tá? Então, nós temos, o Estado não construiu e mal reforma essas bibliotecas. Muito mal. A gente tem a biblioteca pública, assim, num estado cada vez maior de degradação do seu uso do espaço. E as bibliotecas comunitárias, elas têm um nível de organização porque elas nascem num fenômeno muito próximo das realidades de onde elas estão sendo criadas. As bibliotecas, por exemplo, as bibliotecas nascem por clube de mulheres, por mães, por uma paróquia, que elas fazem, que essas são mães, são sempre mulheres, as grandes protagonistas das bibliotecas comunitárias. Não que os homens não integrem, não criem também bibliotecas comunitárias, mas na sua grande maioria são mulheres que têm preocupação com a formação dos seus filhos, e essas bibliotecas elas funcionam principalmente, e eu vou ler para vocês aqui um conceito que eu encontrei da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eu acho que esse conceito ele tem que atravessar todas as bibliotecas, todos os tipos de bibliotecas, que ela diz o seguinte, que a Rede Nacional é um movimento pela democratização do acesso ao livro, então toda biblioteca tem que integrar este movimento de democrático de acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas, sob a perspectiva da leitura como direito humano. E eu nem vou continuar a leitura do resto dessa definição que a Rede Nacional de Bibliotecas traz sobre si. Então, o acesso ao livro, à leitura, à informação confiável é um direito de todas as pessoas. E o Estado ele não consegue alcançar todas as pessoas para o atendimento a esse direito. Lembrando que a nossa Constituição garante a todos os brasileiros o acesso à informação.
Então, quando o Estado não alcança todas as pessoas vão tentando alternativas para promover o acesso aos seus direitos, para construir dentro dos seus direitos os acessos que não são, vamos dizer, que são negados pelo Estado. Porque quando ele não alcança, quando ele não chega lá, ele está negando. E à medida que ele nega, ele também contribui para que outros problemas sociais se apropriem daquelas comunidades. Então, as bibliotecas comunitárias elas têm uma importância imensa para a sociedade brasileira e ela precisa que a gente abrace essa ideia, esse propósito, e que convença, né, as instituições públicas a financiarem essas bibliotecas. As bibliotecas comunitárias, olhada pela biblioteconomia tradicional, e isso também eu falo um pouquinho lá no meu trabalho, tanto que o meu trabalho eu não falo em biblioteca, no título, ele se chama, se vocês quiserem acessar depois, Espaços Convencionais e Alternativos de Leitura. Eu trato os convencionais como as bibliotecas, né? A escola, e as bibliotecas comunitárias como espaços alternativos, porque elas nascem, elas emergem como uma alternativa. Elas seguem o modelo do Estado, estabelecido pelo Estado, mas é uma alternativa, porque, né, assim, é o material de construção do bairro que fornece cimento, madeira e blocos, e essa comunidade se reúne, e hoje está, né, muito na moda, né, não sei efetivamente se isso acontece, mas é um modelo da vaquinha, né? Antes eu acompanhei muito durante a minha pesquisa movimentos comemorativos de passeatas, de caminhadas, de bibliotecas comunitárias em seus bairros para arrecadar recursos para poder consertar um telhado, para poder adquirir equipamentos. E o Estado, lá no passado também, ainda no governo Lula, havia uma linha de financiamento para as bibliotecas comunitárias. E eu até participei de um edital que contemplou algumas bibliotecas comunitárias da Bahia, mas isso era assim, na época, que era 50 mil, então você dá anualmente, né? Digamos que fosse anualmente, que isso nem se efetivou anualmente, você disponibilizasse para as bibliotecas comunitárias um valor de 50 mil, é muito irrisório. Então, a gente tem aí uma ausência do Estado para o funcionamento dessas bibliotecas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que demanda, que busca ter acesso ao livro, à leitura, à literatura e à informação. Além de tudo isso, procura o acolhimento, o carinho, o olhar no outro. Eu já estou caminhando para o final da minha fala, porque eu quero mais ouvir agora. As bibliotecas comunitárias, elas, por serem muito próximas, estar instaladas dentro de uma comunidade onde os vizinhos né, esses jovens, crianças ou adultos que frequentam esse ambiente são pessoas que moram próximas, e as pessoas que atuam nesse ambiente são pessoas que moram próximas, essas bibliotecas elas tendem, obviamente, a desenvolver atividades que congreguem mais pessoas, que chamem mais pessoas. Ao passo que as bibliotecas tradicionais, né, as bibliotecas reconhecidas dentro do Conselho Federal de Biblioteconomia, vamos dizer assim, né, a biblioteca pública escolar, a universitária, as especializadas, a Biblioteca Nacional, que teriam, né, a manutenção do Estado, tem, né, pelo menos paga os salários das pessoas que lá atuam. Essas bibliotecas elas existem de uma forma sistêmica, de uma forma hierárquica, vai do chefe para o gerente, né, do diretor-geral, do coordenador-geral, para o gerente, para o assistente, para o atendente,
para o pessoal, os auxiliares. E nas bibliotecas comunitárias, essa hierarquia ela não é tão percebida. A relação de trabalho ela é mais linear, e isso facilita. Quando eu me identifico com o outro, quando todos estão ali juntos, por um propósito só. Né? Eu preciso que meu filho ele vá para uma banca, né? Ele não está bom em matemática, né? Decifrar símbolos é leitura. Então, ele vai encontrar na comunitária alguém que o apoie, alguém que se preocupe com ele, além de atividades lúdicas, que a gente sabe que nesses espaços são desenvolvidos. Então, Lucília, eu abri uma série de links aqui para poder falar sobre essa temática, mas eu sei que o tempo é curto e que a gente tem que ouvir mais as pessoas. Eu só queria destacar uma coisa que, recentemente, eu participando de um seminário que foi realizado por uma universidade de Portugal, tem uns 2 anos isso. E tinha um economista que ele era uma das pessoas que iam falar. Eu disse, meu Deus, um economista para falar sobre biblioteca, livro. Eu achei muito estranho. Só que ele trouxe para mim uma informação que eu não vou esquecer nunca. No manifesto da IFLA, que é uma instituição, né, que agrega associações de bibliotecas no mundo, a IFLA ela lança desde a década de 40 manifestos que orientem o funcionamento de uma biblioteca pública. E o último manifesto da IFLA data de 2022. E nesse manifesto da IFLA, este economista notou que a palavra livro não está presente no manifesto. Eu achei aquilo estranho, mas eu fui conferir e, de fato, a gente está falando de biblioteca e não fala do livro. Então, eu acho essa uma grande, um grande farol lançado sobre as bibliotecas públicas, isso nosso fazer enquanto profissionais da biblioteconomia, para nos preocuparmos mesmo com a base. É nesse lugar que a gente tem que estar atuando e aprendendo, sobretudo, com os atores e os protagonistas das bibliotecas comunitárias de Salvador, da Bahia, do Brasil e de outros países também, onde fenômenos semelhantes ao nosso ocorrem, onde o Estado não chega, emergem as bibliotecas comunitárias. Era isso. Muito obrigada. Agora vou ouvir, responder perguntas se forem necessárias, se forem apresentadas, e sigamos. Obrigada, Cristiane, pela tradução.